Bom dia, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. E é muito bom nós estudarmos a respeito da palavra de Deus e vermos o quanto a palavra do Senhor é atual, o quanto ela é constante. E alguém disse, e certamente você já ouviu, mas não custa lembrar, o que falam sobre a palavra de Deus ser mais atual que o noticiário de amanhã. Porque amanhã, quando você ouvir determinadas notícias, mas ainda assim haverá verdades bíblicas que já previam coisas assim, que já previam condutas humanas, previam comportamentos humanos, previam catástrofes, previam a influência do mal na sociedade, mas que também fala sobre o poder de Deus, sobre o sangue de Jesus que nos dá vitória, sobre a nossa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E sabemos também que pelo sangue de Jesus o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, o que nos resta é apropriarmos dessa verdade, apropriarmos da força da salvação, mas vigiarmos também, porque o tentador, ele fica como um leão que anda em derredor, procurando o quê? A quem possa tragar. Ele quer engolir, ele quer destruir, quer estraçalhar. Ele não brinca de ser diabo. E nós também não podemos brincar de ser crentes. Quando nós repassamos aqui a respeito de escolhas, de atitudes, há uma guerra muito grande contra as nossas escolhas, contra as nossas atitudes, pelo diabo, na pessoa, no seu aspecto de tentador. Então, ele propõe convites, ele propõe escolhas, atitudes, ele propõe situações para tentar nos derrubar. E aí, às vezes, alguém pergunta, como um estudante de teologia, que procurou um pastor renomado, que estava fazendo uma grande conferência na África do Sul, no século passado, e quando terminou aquela conferência, ele desceu ali do púlpito, e cansado, exausto, por várias horas pregando, e aí ele, nos seus quase 80 anos, o rapaz chega, pastor, me ajuda aqui, eu gostei demais do que o senhor falou, e eu preciso que o senhor me ajuda, me ensina, o que o senhor faz para ficar livre da tentação? Como o senhor faz para não ser tentado? Ele falou, meu filho, eu ainda não cheguei nisso, mas o dia que eu chegar nessa parte de não ser mais tentado, eu vou te falar. Quer dizer, beirando os 80. E assim também com os de 90, com os de 100, os que chegam aos 120, não é tempo de serviço. Tempo de serviço na igreja, idade, carteira de identidade, data de nascimento, não constitui imunidade à tentação. Por isso que, em todo tempo, Paulo nos convida a sermos sóbrios, sermos vigilantes, porque está aí. O diabo procura quem possa tragar. Nós sabemos que não há tentação que nós não possamos resistir. Nós vamos discorrer aqui a respeito, que não existe situação, não existe convite irresistível da parte do inimigo para nós que venha nos derrubar. Sempre tem dentro de nós o livre-arbítrio, sempre tem dentro de nós a capacidade de escolher, a capacidade de decidir. O que a palavra de Deus nos propõe é ferramentas, é conhecimento, é entendimento, é amor para que nós façamos escolhas corretas, para que nós tomemos o caminho certo e não sejamos levados por esse engano. O Matthew Henry, que um grande teólogo em volume de produção de obras muito profundas da Inglaterra, ele certa vez disse, o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. Então, nenhum de nós está imune. Todos estão sujeitos a serem testados, serem tentados, mas não por Deus, mas pelo tentador. Existe uma diferença grande entre provação e tentação. E a nossa batalha pelas nossas escolhas e atitudes, o versículo de referência é o que está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16.
Diz assim: porque o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, em algumas versões diz a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Vida eterna que é proposta para quem faz a vontade de Deus. Concupiscência, que alguém definiu certa vez como sendo o apetite para pecar. O apetite da carne, a tendência natural da carne em querer pecar, em querer cometer erros, em querer cometer transgressões. Lembrando aquela definição antiga, bem clássica, bem, talvez até simplória de pecado, mas que é necessário que nós entendamos, que nós tenhamos isso com clareza em nosso entendimento. Pecado que faz referência a errar o alvo. Quando o arqueiro lança uma flecha em direção ao alvo, e aí quando você pensa no alvo assim, daquele mesmo que a gente está acostumado a ver nos desenhos animados, uma série de círculos concêntricos, de cores alternadas, uma bolinha no meio. Quem acerta o mais próximo do centro daquele alvo é mais pontuado. Então, todo arqueiro, e hoje a turma do tiro esportivo, né? O pessoal que gosta das PTs aí, é uma PT boa, né? Não vamos falar de PT ruim, mas vamos falar de PT boa. Pistolas, né? Treino, tiro ao alvo. Quem acerta mais próximo do centro é melhor pontuado. Quando a pessoa mira um alvo e acerta fora dele, aquilo, na tradução, no original, a noção de pecado vem dali, de errar o alvo. Quer dizer, eu estou mirando o céu, eu estou querendo ser salvo, eu estou procurando viver uma vida digna. Quando eu erro esse caminho, eu estou pecando. Mas aí, às vezes, a gente pensa assim, mas são só tem... eu não... Graças a Deus, esse negócio, pode passar a mulher mais bonitona na minha frente, aquele feriado nacional, pode passar o rapaz mais formoso, que eu não me deixo levar por isso. Aí alguém fala, comigo, dinheiro nunca foi problema para mim, eu nunca me senti tentado pela cobiça, nenhuma das obras da carne, isso não me afeta e tal. Sei lá, vigia, que talvez você já está pecando na mentira. Né? Mas ainda assim, que se realmente você estiver sendo sincero, e aqueles pecados, não existe pecado, pecadinho e pecadão, mas existem pecados que têm uma consequência maior, que têm, às vezes, desdobramentos, que venham com maior gravidade, ainda que existam esses, e esses não te afetem, existem aqueles pecadinhos do gasto. Né, como algumas pessoas dizem. Né? Alguém fala, a mentirinha do gasto. Não, aquela... alguém fala assim, a mentirinha branca. Aí outra pessoa pode falar, isso é racismo. Né? Não, não é. Mas algumas pessoas cultivam pecados de estimação. E se nós, mesmo nós que somos crentes, que procuramos viver uma vida para agradar a Deus, que somos falhos, mas sabemos que o pecado não tem domínio sobre nós. Mas mesmo nós, se não vigiarmos, nós estamos sujeitos a isso. Nós vamos falar daqui um pouquinho a respeito de pecados de estimação. Mas o nosso texto base, que está em Êxodo, que fala... Aliás, está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Êxodo nós vamos falar daqui a pouquinho, mas quando falamos sobre... Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Esse relato está em Mateus e está também em Lucas. Mas hoje nós vamos usar o texto de Mateus, a partir do capítulo 4, versículo 1 a 11. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse... Se tu és o filho... Chegando-se a ele, o tentador, disse... O tentador falou... Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aí Jesus responde com as Escrituras. Ele, porém, respondendo, disse... Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: aos teus anjos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse foi o ápice dos 40 dias de jejum de Jesus no deserto. É interessante que antes de começar o seu ministério, Jesus vai para o deserto, 40 dias de jejum. Aí talvez você pense assim: mas 40 dias de jejum, será que ele estava comendo alguma coisa? Será que ele estava comendo legumes? Ou será que ele estava fazendo jejum de Coca-Cola? Será que era jejum de chocolate? Será que era jejum, sei lá, de carne vermelha? Não, esses jejuns também são aceitos, mas existe o jejum chamado jejum de Daniel, né, das pessoas que tiram um período, geralmente 21 dias, comendo legumes e bebendo água. Mas existe também esse jejum total. E aí você fala: mas será que tem alguém que consegue ficar assim 40 dias? Bom, eu creio que há muitas pessoas assim. Mas uma pessoa que é de renome nacional, pastor Luciano Subirá, há alguns anos ele começou a ser incomodado pelo Espírito Santo para fazer alguns períodos de jejum. E ele já colecionou alguns ciclos de 40 dias assim, tomando só água. Nos primeiros ele às vezes tomava água com limão, às vezes comia alguma proteína leve, mas nos mais recentes somente água. Falou: mas e da onde? E não morre? Não, não morre. É lógico que ele está fazendo com acompanhamento médico, com exames no início, exames no final, e orientações nutricionais. Mas é possível sim, a gente tem estoque. A água não, a água você não fica sem tomar não, porque aí a água já se enquadra numa outra categoria, não é alimento. A água é um composto necessário, não é à toa que o nosso corpo é composto 70% de água, então é muito necessário. Mas no jejum, em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi para um japonês, me fugiu o nome dele aqui, eu até tinha anotado, mas ficou num outro material. O japonês que ganhou em 2016 o Prêmio Nobel de Medicina, ele estudou a respeito, ele conseguiu identificar o que era até então uma teoria sobre a autofagia, células que comem células. E nesse processo, geralmente em situações de estresse ou situações de fome, de privação de alimentos, o corpo começa um processo em que células vão consumindo células. E nesse processo, quando bem conduzido, quando dentro de orientações, quando dentro de uma vida saudável, começa a se fazer uma purificação, uma melhora do metabolismo e uma melhoria geral, né, logicamente, com eliminação do peso. Já pensou assim, quando você fala assim, queimar calorias, queimar gordura, você não está pondo fogo dentro de você. Mas há processos químicos semelhantes à queima, né, que liberam água, que liberam energia, que liberam, que eliminam a matéria no seu corpo. E é como se nós estivéssemos apresentando, como no Antigo Testamento, uma queima de gordura para Deus, como cheiro suave. Deus não precisa mais de sacrifício. Mas ainda hoje, o jejum continua sendo necessário. E a nossa lição é sobre tentação, mas não dá para falar nela sem falar sobre jejum. E Jesus nos aconselhou a jejuarmos. E ele não falou assim, olha, se por acaso vocês jejuarem, não. Mas ele falou, quando jejuardes, quer dizer, há uma expectativa dele que nós jejuemos. Quando nós jejuarmos, quer dizer, cumprir determinados aspectos. Em termos de não criar uma dramaticidade, uma cara de dó, de piedade, pentear o cabelo, escovar os dentes, senão 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e por aí vai, né? Mas ter esses cuidados
e jejuar. Por quê? Porque, acima de tudo, é uma forma de quebrantarmos a nossa carne. E aí está aí o link com 1 João, quando ele fala sobre a concupiscência da carne, esse apetite da carne. Para que nós tenhamos força espiritual, é necessário nós fazermos como Paulo propõe aos Colossenses, quando ele fala nas versões antigas, mortificar os vossos membros. Quando Paulo fala sobre esse mortificar, ele está falando sobre fazer morrer a natureza carnal. E como fazer morrer a natureza carnal, senão alimentando o espírito? Quer dizer, eu alimento o espírito e eu mato a carne de fome. Então, o jejum é um dos fundamentais, um dos passos fundamentais para vencermos a carne. Não é à toa que Jesus, antes de começar o ministério dele, está ali fazendo um jejum de 40 dias. E naquele ponto que ele estava já chegando no final, já estava com fome, já estava tentado mesmo. Olha, eu gosto de cuscuz, eu como cuscuz, mas eu sei que tem outros alimentos mais saborosos que cuscuz. Comer o milho puro ali do cuscuz é gostoso, é nutricional, o nosso corpo se sente bem comendo cuscuz, mas quando alguém te pergunta assim, R$2 ou um presente misterioso? Né? Nessa leva assim, fala assim, um prato de cuscuz ou um prato de picanha fatiada? Tem gente que não vai pensar duas vezes, né? Fala assim, um prato de cuscuz ou um bolo de chocolate recheado? A gente já tem a resposta, né? A maior parte das pessoas vai deixar de lado o cuscuz. Mas, contando uma experiência, há algum tempo atrás eu fiz um jejum, o meu primeiro jejum de mais de 24 horas seguidas. Né? Então, chegou um tempo a mais e, menino, pensa, com 2 dias de privação de alimento, eu sentia vontade de comer cuscuz. Assim, eu ficava sentindo o gosto dele na boca, assim, sabe? O que é isso? Que coisa linda. Agora pensa Jesus, 40 dias no deserto. Né? E aí aparece o encardido lá falando assim, e aí? Você tem poder, você tem parceria lá em cima, manda as pedras virar pão. Certamente Jesus, ouvindo a palavra, ele sentiu o gosto do pão na boca, mas ele rebateu com a palavra. Assim são as tentações. E olha, nós não pecamos ao sermos tentados. O fato de sermos tentados não constitui um pecado. Mas quem é das antigas lembra daquele hino, tentado não cedas, ceder é pecar. O pecado está em ceder à tentação, o pecado está em atender àquela tentação. Então, o inimigo é um observador natural, ele é um observador atento, ele tem recrutas à disposição dele para observar o nosso dia a dia, anotar sistematicamente nos registros dele, não sei se são digitais, se são analógicos, mas tem maneiras de registrar, de codificar esse conhecimento a respeito de cada um de nós, para saber onde é que nós somos tentados, onde é que a gente pode ser tentado. E ele fica atento a isso. Qual que é a questão que mais tenta a cada um? Ele sabe onde atacar isso aí. Daí a necessidade de vigilância, porque o fato de sermos tentados, novamente eu digo, não quer dizer que tenhamos pecado. O problema é como nós vamos reagir a essa tentação. Quando eu falei aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 17, tem a passagem sobre Refidim, um local onde o povo de Israel, depois de sair do Mar Vermelho, começou a circular no deserto. Depois de algum tempo, eles pararam ali. E aí o povo teve sede. Foram testados e ali começaram a reclamar. Falar, não tem base não. Ele tira nós, faz esse milagre aí e tal, e traz a gente para cá. E aí, a reclamação, a murmuração, que é um tipo de pecado, é contagioso. E um começa a conversar e começa a reclamar, e logo tem 2 reclamando, tem 3. De repente, aquilo esparrama, aquela murmuração. Você deve se lembrar de um tempo aí em que a gente ia nos bancos pagar a conta. Hoje a gente ainda vai, às vezes, na lotérica, né? Mas às vezes a gente ia em bancos. E eu lembro que teve um tempo que no Bradesco as agências tinham 10
filas, assim, não tinha aquele sistema de fila única, tinha 10 filas, né? E a gente entrava numa fila e, de repente, a outra começava a andar mais rápido, a gente passava para aquela e a outra que estava andando mais rápido, mas sempre tinha ali uma pessoa que começava a reclamar. E, não, isso aqui demora demais, isso é um absurdo, né? Aí depois veio a lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, falando que não pode ficar mais de 15 minutos. Aí começaram a andar mais rápido, mas ainda assim tem gente que começa a marcar. Aqui, 14 minutos. Não pode, né? Ou então, 20 minutos, eu vou lá no PROCON, vou lá reclamar, porque está demorando. E aí o outro já rebate dali, e aí de repente, seu dia estava lindo, e você fala, mas é uma droga mesmo, olha, eu estou aqui, e é igual ele falou, está ruim, eu tenho que reclamar, e começa a reclamar daquilo também, e aquilo vai contaminando. E as pessoas ali no deserto começaram a reclamar de falta d'água. E aí vem aquela situação. Deus se ira com o povo e manda Moisés pegar a vara e ferir a rocha e prover a água, então, para eles. Aqui no capítulo 17, por isso, versículo 2, o povo contendeu com Moisés e disse, dai-nos água para bebermos. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Olha aí, uma das primeiras referências na Bíblia sobre tentar. Tentar no sentido de testar. Então, testar quer dizer, tentar quer dizer testar, quer dizer provocar, quer dizer também, no aspecto teológico, provocar a pessoa a pecar. Insistir com alguém para errar. E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés, olha só, murmuração. E disse, por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos, ao nosso gado? Quer dizer, não bastava nos prejudicar, ainda vai prejudicar os nossos filhos, vai prejudicar o nosso patrimônio. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo, o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés, vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel, o teu cajado, com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. E eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor entre nós ou não? O povo veio do Egito e conservava ainda um pouco daquela cultura, ainda não tinham passado todas aquelas décadas de tratamento com eles, e eles reclamavam. Você lembra que assim que eles saíram, eles começaram a reclamar de comida, de falta de comida. Que saudade das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Né? Com saudade daquela comida. A gente era escravo, mas pelo menos tinha comida para comer. Né? Não importava se a nossa identidade estava sendo destruída, mas se a gente tinha comida, tudo bem. Agora Deus falou que quer trazer a gente, quer mudar a nossa sorte, quer nos renovar, mas aí fica deixando a gente passar fome, e não tem carne, e não tem água, reclamando. E o certo é que ali Moisés colocou o nome naquele lugar de Massá e Meribá, que algo que tem a ver com contenda, com briga, com situação, com tentação. Massá significa tentação, Meribá significa contenda. Quer dizer, o lugar da tentação e da contenda. Essa experiência, foi algo marcante, porque ali ficou definido algo que não se deve fazer, tentar a Deus. É lógico que ninguém vai fazer Deus pecar. Ninguém consegue. Mas a provocação a Deus, na tentativa, naquela maneira, naquela conduta deles, foi algo classificado como tentação. Tentar ao Criador reflete a nossa descrença nele. E a Bíblia é contra essa prática. Então, nós vemos esses testes, a tentação como um teste, ao longo de várias passagens aqui. Agora, no caso, quando Deus testou Abraão, Deus exigiu que ele sacrificasse o seu filho. Abraão foi testado e foi aprovado. Então, ele passou por uma provação, uma prova, ele foi aprovado. O hebraico, aqui, para essa palavra, que está como
em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar, que é usado hoje no hebraico para se referir também à pesquisa científica, testes, a experimentações científicas. Então, nós vemos aqui que, a respeito de Deus, essa natureza dele de testar para poder melhorar. Agora, o inimigo, na tentativa de derrubar, né, tentativa que também tem a ver com tentação, mas então para provocar, induzindo ao pecado. Um teólogo das antigas, chamado Thomas David Talmage, orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, ajuda-nos a ouvir o guizo da serpente antes de sentir suas presas. Uma forma poética de dizer, né? Como o guizo da cascavel, né? Pouco antes de atacar, quando ela se sente acuada ali, não é o caso do inimigo, porque nós não acuamos o inimigo, mas nessa analogia, a cascavel agita a sua cauda, faz aquele barulhinho, e em seguida ela dá o bote. Ela inocula o veneno através das suas presas, ela injeta o veneno. E o teólogo, então, ora pedindo que Deus nos dê essa percepção para ouvir esse guizo, ouvir esse barulho, em termos de perceber que estamos sendo tentados e recorrer às ferramentas espirituais, recorrer à palavra, recorrer às disciplinas espirituais da oração e do jejum, recorrer ao poder de Deus para nos fortalecer e fazer o quê? Fugir da tentação. A Bíblia diz para sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Então, percebe a diferença? Fugir da tentação, resistir ao diabo. E algumas pessoas invertem isso, tentam resistir à tentação e querem fugir do diabo. Ah, não me chama não para ir orar por endemoniado. Eu chego a arrepio. Não, nossa, eu vi um vídeo de uma pessoa lá que estava falando com a voz grossa, etc. e tal. O inimigo quer roubar, matar e destruir. Mas nós temos o poder de Deus que nos foi dado para expulsarmos demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos. Então, são poder, é um poder que Deus já nos confiou. E nós temos que fazer menção dele. Agora fala, mas eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo meio frião. Aí o jeito de esquentar é na disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão, submissão, essas coisas que vão nos aproximar de Deus, que vão aquecer o nosso relacionamento com Deus e nos fazer entender que esse poder está à nossa disposição. Mais ou menos como alguém, eu falei aqui da arma, né? Imagina só, numa situação de perigo, você está sozinha num lugar e tem um animal feroz ou tem uma pessoa querendo te matar. O seu único recurso é usar aquela arma de fogo. Se você está treinado, se você está treinada, você sabe manejar aquela arma, você vai dar um tiro de advertência. Se for preciso, você vai apontar para a pessoa ou para o animal, para a ameaça. E o seu discernimento, quando você entende como é que funcionam as coisas, como é que funciona aquela arma, como fazer a leitura do cenário, você vai, em última instância, alvejar, vai disparar contra aquela ameaça, seja um animal feroz, seja uma pessoa mal intencionada. Agora, para poder fazer isso tudo, tem de haver um treinamento. A pessoa tem de ter uma permissão, tem exames prévios, tem toda uma preparação. Agora, para fazer a leitura de quando é hora de fugir, quando é hora de resistir, tem esse treinamento da Bíblia. E tem também o Consolador, o Espírito Santo, que faz essa sintonia conosco, que dá o testemunho no nosso coração, que nos alerta a respeito, na nossa consciência, a respeito de situações, a respeito de condições, a respeito de momentos em que nós somos tentados, quando é hora de
fugir da tentação quando é hora de resistir ao diabo. E o maior erro das pessoas é achar que consegue resistir à tentação. Não, eu sou forte. Não, comigo isso não. Não tem problema. E o complicado é que, ainda que por acaso as pessoas tenham alguma força nisso aí, mas quando eu me glorio de uma força humana, falo, olha, o pecado não me atinge, não é porque Deus está em mim, mas é porque eu sou 10 mesmo. É soberba, errou. Está condenado, está pecando, está contradizendo aqui. Por quê? Porque está se vangloriando de ter uma força em que não é necessária a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus para fortalecer. Então, nós precisamos de ter esse conceito simples em nossa mente, de uma forma muito, muito clara. Resistir ao diabo, fugir da tentação. Nós temos que entender que não tem idade mínima, não tem idade máxima. Com que idade que eu vou adquirir imunidade ou foro privilegiado para a tentação? Não. Nessa vida, não. Na próxima vida, na eternidade, também não vamos precisar disso. Então, está clara essa questão. Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto. O deserto é um lugar onde seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Não precisa muitos dias no deserto. A gente pensa em deserto sempre em deserto de calor, mas tem desertos frios também. Mas no deserto do calor, não tem água. Uns 2 dias sem banho, a gente já fica bem, assim, incomodativo, se é que existe essa palavra. Incomodativo. Mas, além disso, o nosso corpo começa a entrar numa situação crítica. Então, a falta de alimento, o nosso desejo por alimento, a nossa fraqueza. Só que é interessante que quando a gente está jejuando, a gente adquire um poder sobrenatural contra as situações da nossa carne que, às vezes, pareciam intransponíveis. O próprio pastor Luciano Subirá, nas ministrações dele, quando ele fala sobre jejum, ele sempre falava do temperamento dele, ele é um temperamento sanguíneo. Então, assim, não, você vai desculpando aí, mas eu explodo mesmo, eu sou sanguíneo, eu sou, às vezes, um tanto colérico. Quando me provoca, se fala uma coisa, se não faz o que eu estou mandando, eu vou ficando nervoso. E a tendência é explodir mesmo. E aí, durante o primeiro ciclo de jejum de 40 dias dele, logo nos primeiros dias, ele percebeu que tinha sumido aquele negócio. Aquele ímpeto dele de reagir, aquele nervosismo, aquele temperamento sanguíneo, não estava se justificando. E ele conta que a esposa dele, a pastora, vez por outra, chegava e brincava, batia nele, na cabeça. Quem é que está aí? Cadê o meu Luciano? Cadê? Por quê? Ele estava diferente. Estava diferente. É aquela questão. Um tempo sem alimentação, a carne é enfraquecida. Aí, a gente vai lá para a carta, para o nosso versículo de referência, quando fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, quando eu alimento essas 3 coisas, a tendência é pecar. A tendência é cometer erros. A tendência é me afastar de Deus. Quando eu enfraqueço essas coisas, eu vou me aproximando de Deus. E esses dias eu vi uma reflexão a respeito do movimento, e realmente a gente está movimentando o tempo todo. A gente não para. As nossas células estão em movimento, estão em renovação contínua, as células o tempo todo no nosso corpo morrendo, outras se multiplicando, a nossa vida toda está em movimento, e não tem jeito. Se eu falar assim, não, eu vou fazer agora um jejum de movimento, vou ficar quieto, vou ficar parado o máximo possível, nem tem jeito de eu ficar quieto, porque ainda que eu estiver paradinho, quietinho, mas eu estou na terra que está girando a milhares de quilômetros por hora, numa velocidade muito grande. Se às vezes você está... Um exemplo disso, assim, quando a gente está dentro do ônibus, o ônibus em movimento, eu olho para a pessoa que está do meu lado, ela está parada, o outro está parado, está todo mundo sentadinho parado. Mas, para quem está do lado de fora, está vendo o ônibus em movimento. Dentro do avião, da mesma maneira, só que numa velocidade muito maior. Às vezes, quem está de fora nem consegue ver as pessoas lá dentro. A sensação de quem está lá dentro é de que está tudo paradinho. Está todo mundo parado, mas quem está de fora está vendo o movimento. Então, não tem jeito de nós ficarmos parados. Não tem jeito, nessa dualidade aí, de fortalecer carne ou espírito,
o momento em que eu paro de alimentar o espírito, a carne vai fortalecendo. No momento que eu paro de alimentar a carne, o espírito vai fortalecendo. E não tem jeito de falar assim, não, agora eu estou com um estoque bom aqui, agora eu posso ficar um tempo bom aí, sem precisar de jejuar, sem precisar de orar. Né? Com que frequência eu preciso de jejuar? Não existe, a Bíblia não estabelece. Mas há um conselho dos pastores mais experientes, que pelo menos uma vez por semana eu venha a jejuar, para que pelo menos uma vez por semana eu me lembre da necessidade de buscar a consagração, de buscar uma vida com Deus mais próxima, porque senão a gente vai deixando. Olha, uma vez eu já era crente, eu já era diácono, o nosso primeiro filho nasceu e ele já estava grandinho, e a gente entrou numa, sabe? Aquele negócio assim de dar uma esfriada. E esfriou por esfriar. Não pecou, não caiu em pecado. Mas assim, a gente meio que cansou de ir para a igreja. E parou de ir assim. Não, nós temos que ir. Não, mas não deu tempo hoje. Hoje eu estou cansado. A gente piscou. E lá em casa a gente tinha passado 40 dias sem ir para a igreja. Misericórdia. 40 dias? 40 dias. Acontece. Se eu não prestar atenção, acontece, o tempo passa, e de repente, você vê aí, certamente você sabe de algumas ou de muitas pessoas que deixaram de vir na pandemia para a igreja, e até hoje estão esperando ou a pandemia acabar, ou a próxima pandemia. Tipo assim, caíram da carroça e não voltou mais. Está até hoje perdido. Por isso que não tem ninguém que está imune. Ninguém está imune a não pecar. Ninguém está imune ao pecado, a esfriamento. Porque o inimigo não precisa de muita coisa, não precisa que você mate alguém, que você blasfeme contra o Espírito Santo. Não, se você esfriar, já está agradando ele, já está te distanciando de Deus. Você vê aqueles vídeos de vida selvagem na África, né? Aqueles rebanhos imensos de gnus, de zebras, de antílopes. E aí os predadores se organizam, e aí os primeiros que eles atacam são os mais fracos, são os doentes, são os mais novos, são aqueles que caminham com mais dificuldade, são aqueles que têm mais dificuldade dentro d'água, aí o crocodilo vai e pega ele pela perna. Então, o diabo anda como derredor, e essa analogia com o leão é muito preciosa, porque é desse jeito. Ele está observando a tua casa, ele está observando a tua família, ele está observando os seus sonhos, seus projetos, e ele tenta atacar. Ele vai conseguir? Depende. Eu vou ter vitória? Depende. Depende do quê? Depende da minha decisão diante das tentações, diante do diabo, diante da minha vida com Deus. O que eu vou priorizar? É isso que vai decidir, então, se eu vou vencer ou não. O jejum de Jesus, segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias. Moisés e Elias, mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias, 40 noites, não é a doutrina da igreja. Eu disse aqui para você que sobre jejum de algumas horas, de alguns dias, né? Mas 40 dias precisa de um acompanhamento, precisa de um treinamento. Você fala assim, geralmente eu jejuo só entre as refeições, mas agora eu vou jejuar 40 dias. Não faz isso não. Começa aos pouquinhos. Né? E se você achar que precisa mesmo, mas com um dia de jejum, já começa, a partir de 16 horas, já começa esse processo de autofagia, seu corpo já começa uma limpeza. Com 72 horas, já entra na fase de cetose, em que o corpo começa a desmontar as moléculas de glicogênio, e converter aquilo em energia. Então, são coisas que vão provocando impactos no seu metabolismo, melhorando a sua saúde física. Mas a simples disciplina de tirar um dia por semana, que seja de 4 horas, que seja de 6 horas, de 8 horas,
isso conforme a sua disponibilidade, conforme a sua capacidade, isso já vai trazer vitória para a sua vida, já vai trazer força espiritual, já vai te dar mais disposição para orar, já vai te dar mais disposição para ter fé, para confiar, para entender que as coisas estão acontecendo, e eu não preciso murmurar, mas Deus vai me dar vitória. Isso, a fé vai crescendo, a gente vai fortalecendo. Agora, como a tentação aconteceu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes não são conhecidos. A tentação foi literal. Isso evidencia pela própria narrativa. Então, nós rejeitamos a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Jesus mesmo deve ter relatado essa experiência aos seus discípulos, por isso ela foi descrita em tantos detalhes assim, mas algo que realmente aconteceu. E quando o diabo tentou Jesus, ele atacou em 3 pontos muito fortes. A primeira tentação foi para Jesus usar os seus poderes em benefício próprio. Transforma as pedras em pão. A declaração pública de Deus a respeito de Jesus, quando ele diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, indica que Satanás sabia disso aí. Quando João Batista batizou Jesus, ali se manifestou a triunidade, ou a trindade. Está ali o Filho sendo batizado, a voz do Pai falando, e o Espírito Santo manifestando na forma de uma pomba sobre Jesus. Os 3 estão ali. Então, as pessoas que estavam ali, o inimigo que estava em derredor, também testemunhou a respeito do prazer de Jesus, de Deus, em cuidar de Jesus, em enviá-lo à forma humana, em perceber que ele estava cumprindo ali o que foi proposto para ele. Mas mesmo assim, o diabo ataca a identidade de Jesus. Mas, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Aí você pensa, mas Jesus é o Filho de Deus, mas naquele momento ele estava na sua apresentação humana, sujeito às dores, sujeito a pecar, mas não pecou. Ele sentia fraqueza. Quando eu falei aqui do cuscuz, da vontade, eu com 2 dias, eu estava assim, suspirando por um pedacinho de cuscuz. Imagina Jesus ali ao final desses 40 dias. Aí aparece alguém e fala para ele assim, não, você tem acesso a Deus, você pede aí, as pedras viram pão aqui na hora. Você gosta do quê? De cordeiro desfiado? Ou uma pasta de grão de bico para acompanhar esse negócio? Um copão de suco de romã, frutas de lá, Não ia falar Coca-Cola, não ia falar água com gás, não, ia falar coisas de lá. Mas pensa, para quem está com fome, qualquer coisa é um banquete. Certamente, Jesus foi provocado nisso aí. Mas é interessante que ele responde cada investida do diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Ele cita trechos do Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, mas as porções da Escritura que já estavam prontas, ele conhecia, ele já estudava. Nós vemos pelos relatos dos evangelhos que aos 12 anos ele estava na igreja, ele estava no templo discutindo, conversando, debatendo temas teológicos com os mestres da lei. Então ele entendia de Bíblia desde pequeno. Por quê? Porque alguém ensinou para ele. Ele não aprendeu por osmose. Ele não colocou a Bíblia debaixo do braço e falou, estou recebendo aqui. Não. Não foi psicografado, não. Ele aprendeu, foi lendo. Olha só. E aí ele rebate, ele não tinha começado ainda o seu ministério terreno, mas ele já tinha um conhecimento da Bíblia, ele já tinha práticas saudáveis espiritualmente, e ele rebate, então, essa tentação, a primeira, tentando, então, na questão das necessidades básicas, da fome. A segunda tentação, induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa para onde Jesus foi transportado é Jerusalém, conforme está citado em Neemias 11:1, em Isaías 52:1. E Satanás incita Jesus a se jogar do pináculo do templo, usando o texto de Salmo 91, versículos 11 e 12. Se joga daí. A palavra não fala? Aí olha só o diabo usando um versículo isolado, usando um texto fora do contexto. Porque ele fala,
Ó, na palavra fala, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem, para não deixar tropeçar com o seu pé em nenhuma pedra. Ó, você não quer se apresentar para o povo? Você vai chegar aí, ó, deslumbrante. Você se joga do pináculo do templo aqui, ó, vai chegar assim, arrebentando com o povo. Pensa, você flutuando ali, chegando e falando, ó, cheguei, estou aqui, né? Conversa torta, né? Conversa do cão. E aí, Jesus rebate a ele também novamente com a palavra. E na terceira tentação, o último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Uma tentação para aquele ego político, aquela questão de mandar, de ser influente, de ser o dono do mundo. É interessante quando a mudança, a gente vê muito no interior, mas na capital também, mantidas as proporções, é perceptível isso. Mas no interior, onde há menos pessoas, há sempre uma alternância em 2 ou 3 grupos políticos. Aí quando entra um novo grupo na prefeitura, aí aqueles nomeados pelo prefeito anterior são demitidos e aí se contrata outros. E aquela turma que então não trabalhava e é nomeada agora, aí fica cheia de empáfia. Não é regra, não são todos, mas tem gente que fala, não, olha, a partir desse ano, nesse mandato do prefeito, eu fui nomeado terceiro ajudante do 5º carimbador, tá? E agora, você precisando de qualquer coisa na prefeitura, você pode falar comigo, tem acesso direto com o prefeito, né? E a pessoa se sente assim, né, poderosa. Ah, não, agora eu estou mandando, agora é nós que estamos mandando. Eu já falei aqui, mas eu gosto dessa analogia, né, da formiguinha que está nas costas do elefante, né, e o elefante correndo, e ela olha para trás, fala, ei, olha a poeirona que nós estamos fazendo, né? Quem está fazendo a poeira é o elefante. A formiguinha está lá parada no pescoço do elefante, não está fazendo poeira nenhuma. Mas essa tentação de querer ser uma coisa grande, de querer dominar politicamente, de querer influenciar, de querer mandar, falar assim, não, aqui somos nós que influenciamos aqui. E aí, ele não precisava muita coisa, bastava uma pequena concessão, né, e a oferta era grande. Mas, novamente, ele rebate, né? Jesus rebate esse ataque diabólico na palavra. O diabo foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Ele sempre falava, está escrito, está escrito, está escrito. Então, para todas as situações de tentação, nós temos ferramentas poderosas que nós podemos e devemos recorrer a elas. Agora, nós somos tentados nos pecados grandes, mas também nos pecados pequenos. Quando eu falei aqui dos pecados de estimação, eu falei sobre as mentirinhas, né? Mas também tem a fofoca, a maledicência. Ah, não, eu sou crente. Às vezes alguém fala, eu sou crente, mas eu gosto de ouvir quando tem um bafão. Não, me conta, eu gosto de ser o primeiro a saber das novidades, né? Deixa Deus te usar aí. Se Deus falar com você a respeito, você já sabe o que tem que mexer. Orgulho e vaidade, sentir superior aos outros, buscar reconhecimento a qualquer custo, ira e ressentimento. Ah, eu sou bom, mas não pisa no meu calo não, que eu explodo facinho, né? Já ouviu gente falar assim? Invejas e ciúme. Preguiça espiritual. Ah, não, é tão difícil orar, né? Eu queria ser igual o pastor João. Ele tem tanta facilidade para orar, né? Aí você vai perguntar para ele, pastor, o senhor tem facilidade mesmo para orar? Ele fala que tem dia que, às vezes, ele tá nervoso. Ele não está por conta nem de estar ouvindo pessoas, não está por conta de tirar um tempo para orar. Mas o que acontece? É o exercício que vai levando, né, a prática que vai levando a um aperfeiçoamento. Então, se eu me deixar ao léu, me deixar de forma leniente, falar, não, hoje eu estou na preguiça de orar, e eu ainda verbalizo um negócio desse, aí no outro dia eu vou estar com mais preguiça, e mais preguiça, e mais preguiça, e de repente, já se passou aí um tempão, e eu não li a Bíblia, e eu parei de orar.
desonestidade justificável, pequenas trapaças. Todo mundo rouba. O que é um rolo de papel higiênico? Vou levar para casa. Isso aqui, todo mundo rouba mesmo no trabalho, vou levar. Não, todo mundo passa no sinal vermelho aí, não tem ninguém vendo. Devolver troco, o que é R$5? R$5. Eles ganham muito mais, esse supermercado aí é rico. Pequenas questões que às vezes não vão te condenar, não vão te levar à morte, mas vão abrindo brecha de legalidade. Nosso tempo já está acabado, mas eu só passar aqui uma leitura desses outros pecadinhos de estimação. O uso imprudente da língua, palavras rudes, sarcasmo excessivo, ironia destrutiva, imoralidade leve. Não, pornografia não. Eu gosto de ver alguma coisa assim e tal, mas não é pornografia não. Mas se mexe lá dentro, presta atenção, fique esperto. Pastor, eu já estou terminando aqui, mas nós poderíamos falar da imoralidade leve, do consumismo, materialismo, da negligência no amor próprio, o hábito de reclamar, justificar o pecado, dar explicação de tudo. Não, mas eu fiz porque, não, esse também me provocou, né? Eu sou homem, eu não aceito provocação. Ou então falo assim, não, ficou insistindo comigo. Falta de perdão, autossuficiência. Eu termino aqui com uma história que foi contada pelo pastor José de Oliveira, um comentarista renomado das lições bíblicas da CPAD. Essa história foi contada pelo professor dele no seminário. Um senhor, um rei medieval, falou, não, eu vou criar meu filho isolado de todas as coisas, isolado da sociedade, eu vou criar ele num monastério, afastado de todo mundo, para que ele não precise aprender coisa errada, para que ele não seja tentado. E assim foi. Ele se casou, teve um filho, e logo, bebezinho, ele levou esse filho para o monastério. Ali ele foi criado na clausura. Ele visitava periodicamente, conversava, mas aqueles assuntos mais leves para não induzir o filho a ser tentado. E ele na crença de que o menino, isolado do mundo, poderia ficar imune aos problemas, que não ia pecar. E o menino cresceu e completou 20 anos e saiu da clausura. E aí ele saindo, ele foi buscar o menino na clausura, e o menino espantado com tudo, nunca tinha visto aquelas coisas do lado de fora, né? Pai, mas é tudo diferente, o que é isso? E sempre pedindo explicações e tal. E eles vão descendo pelo caminho e chegam na cidade. E aí passa uma senhorita muito bem arrumada, muito, bem produzida. E aí ele fala, pai, o que é aquilo? Aí o pai, sem querer dar explicações, para não despertar nele um interesse, uma curiosidade, fala, meu filho, isso é o diabo. Ele, pai, mas que diabinho bonito. É por aí. Concupiscência dos olhos. Ele não estava pecando em olhar, mas a questão nossa é que não adianta nós ficarmos isolados do mundo. Nós temos que ser luz no meio do mundo. Não dá para esconder uma lamparina debaixo da cama. Não dá para esconder algo que é feito para iluminar. Nós somos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. E é na palavra, é no jejum, é na oração que somos fortalecidos e adquirimos essa musculatura espiritual para resistir ao diabo, e ele é que vai fugir de nós. Amém? Deus te abençoe.